Uma cruz foi erguida no alto do Monte Calvário para executar um homem justo e bom, que nenhum crime houvera cometido. Ele é Jesus, o Cordeiro de Deus, sem mancha, imaculado, santo e sem pecado, justo, inocente, amoroso, protetor, regenerador, glorificador, doador, Senhor, voluntário, redentor. Em toda a história da humanidade, não encontramos um amor tão grande e imenso como o amor de Jesus. Um amor incondicional, um amor que foi capaz de fechar os olhos para todo sofrimento e desprezo, nada leve pelo homem. Um amor que não mediu as consequências e que entregou a própria vida por amor a mim, por amor a você. Um amor tão grandioso que foi capaz de deixar o resplendor da sua glória para sofrer em nosso lugar. Esse é Jesus, o Filho de Deus, que por amor trocou uma coroa de glória por uma coroa de espinhos, deixou o seu trono de resplendor para ser pendurado em uma cruz. Quantas vezes ouvimos histórias de feitos humanos e ficamos sensibilizados com essas belas histórias. Porém, quando ouvimos a história de Jesus, não damos ao protagonista dessa história a devida atenção. Mas escute, meu amigo. Jesus desceu do seu trono nas mansões celestes, fez-se homem, padeceu as mesmas dores, sentiu as mesmas tristezas que você. Porém, um dia o açoitaram, o crucificaram, mataram e sepultaram. Mas ele não ficou naquele sepulcro. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Mostrando ao homem que ele é o Senhor e domina a morte e a vida. Ei, o Jesus dessa história está vivo e reina para sempre. Aleluia! Todas as coisas que são possíveis, afasta de mim este cálice. Não seja porém o que eu quero, e sim o que tu queres. Essa foi a oração de Jesus do Getsemane. Naquele momento, a sua alma estava profundamente triste, pois ele sabia o que iria passar. Mesmo assim, ele não desistiu. Não desistiu de mim, não desistiu de você. Aleluia! Seus discípulos dormiam quando deveriam estar orando. Jesus foi traído com beijo por seu discípulo Judas, e este foi o sinal para que os soldados o prendessem. Mas por amor a mim e a você, ele não reagiu. E como cordeiro do mundo, foi levado ao matador. Aquele homem, ao se deixar crucificar, estava dando cumprimento ao plano estabelecido desde a fundação do mundo. Jesus, o Filho de Deus, veio à terra para morrer em nosso lugar, a fim de remover o muro do pecado que fizera a separação entre nós e Deus. Esse é Jesus, o Filho de Deus. Esse é Jesus, o meu Rei. Pilatos ordenou que o açoitassem para que o povo se acalmasse e desistisse de matá-lo. Os açoites eram uma punição cruel que se utilizava de chicote de couro, a que se prendiam pedaços afiados de ossos e metais. E foi com esse tipo de chicote que Jesus foi açoitado. O sofrimento que era destinado a mim e a você. Certamente, ele tomou as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Foi transpassado pelas nossas transgressões e morimos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quem seria capaz de padecer tão grande dor por homens e mulheres que nem havia nascido? Ninguém, mas Jesus fez isso por nós. Ele não precisava sofrer tanto assim. Ele tinha todo o poder em suas mãos. Se ele fizesse com a sua palavra, tudo seria mudado. Mas ele não quis, ele escolheu você. O nosso Jesus foi levado para ser crucificado. E quando a cruz foi levantada no Gólgota, lá estava pendurado Jesus. E sobre a sua cabeça estava a sua acusação. Esse é Jesus, o Rei dos Judeus. Mas não pense que a cruz conseguiu deter o meu Jesus. Aleluia. Em meio àquelas horas de sofrimento, ele foi escarnecido e zombaram dele. E quando ele teve sede, deram-lhe vinagre para beber. Mesmo assim, ele nos amou. E erguendo o céu a sua voz, ele bradou: Pai, está consumado, a ti entrego o meu espírito. E naquele mesmo instante, o véu do templo se rasgou. A terra tremeu e as rochas fenderam-se. E foi neste momento que os centuriões que com ele estavam guardando Jesus temeram e disseram: Verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. E quando